dos próximos slides. Essa aula do Larry McInerney, da Universidade de Chicago, é brilhante, sobre escrita científica, é uma das melhores aulas que eu já vi. Tem mais de quase 2 milhões de visualizações no YouTube, né? É excelente. E eu vou aplicar alguns conceitos, assim, dessa aula, algumas coisas que eu entendi e achei bem relevante, assim, eu vou usar nessa aula. Antes de falar um pouco mais da escrita, assim, né? Quem quiser fazer na realidade, qualquer tipo de estudo, né? Eu sempre recomendo recorrer ao Equator Network, que é um site que é de um grupo, né, mundial, cujo título é Enhancing the Quality and Transparency of Health Research. Então, eles têm vários tipos de guidelines para escrever vários tipos de estudo, desde pesquisas qualitativas, estudos com animal, avaliações econômicas, protocolos de estudo, relatos de caso. Então, muitas pessoas fazem relatos de caso para o seu TCC, né? Então, até para relato de caso, eles dão aí protocolos, né? Que no caso é esse que está ali, o CARE, né? E para revisões sistemáticas tem o PRISMA. Então, o PRISMA é o guideline mundial, né, mais difundido para você escrever uma revisão sistemática. Então, eles te dão no site o checklist no Word e um diagrama, um fluxograma que é para você preencher também no Word e colocar no seu artigo, né? E aí existem algumas subdivisões do Prisma, né? Então tem o Prisma Equity, que é para pesquisas, revisões sistemáticas de equidade em saúde, o Prisma Abstracts, que é um guideline para escrever resumos, principalmente para congresso, né? O Prisma P, que é para escrever protocolo de pesquisa de revisão sistemática, o Prisma IPD, que é para escrever meta-análise de dados individuados, meta-análise de participantes com dados individuados, né? O Prisma de Network Meta-análise, que é para fazer Network Meta-análise. Prisma de Harness, que é para pesquisar danos em saúde. O Prisma CI, que é para pesquisar intervenções complexas em saúde. O Prisma DTA, que é para meta-análise e revisão sistemática de estudos de acurácia de testes de diagnósticos. E o Prisma SCR, que é para revisões de tipo scoping. Se vocês pesquisarem na revista, eu esqueci agora, revista de epidemiologia e serviço de saúde, alguma coisa assim. Eles traduziram as recomendações Prisma, né? Recomendações gerais Prisma. Então tem em português no site da revista e foi verificado por integrantes do grupo Prisma. Então não precisa nem traduzir do inglês. E aí, se vocês pegarem no site, tem o fluxograma, né, do lado esquerdo aí da tela, e do outro lado um checklist de coisas que você tem que incluir no seu artigo, de preferência numa determinada ordem, né? Então vamos ler alguns itens do checklist. Tem o título, você vai identificar o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise ou ambos. Então vamos supor aí prevalência de ansiedade entre acadêmicos de fisioterapia, 2 pontos, uma revisão sistemática e meta-análise. Aí depois tem um resumo estruturado, né? Ele fala ali o que tem que ter. Depois, passando para a introdução, primeiro descrever o racional, que é a justificativa da revisão, e depois os objetivos. Não precisa de uma revisão muito extensa, né, de literatura para artigo científico, né? Geralmente tem se priorizado cada vez mais introduções menores, né? O método, protocolo de registro. Então, se você registrou o seu protocolo em algum lugar, o Próspero é um bom lugar para se registrar o seu protocolo. Critérios de elegibilidade para os estudos. Então, você vai identificar as características do estudo que você incluiu, né, pelo mnemônico PICOS, né,
que são basicamente população, intervenção, comparador, desfecho e setting, né? Depois ele vai falar mais embaixo sobre isso, se eu não me engano. Cadê? Outros critérios de elegibilidade também que você utilizou, fontes de informação, então quais foram as bases de dados que você fez a sua busca, se você fez contato com autores para identificar estudos, e a data da sua última busca. Aí também tem que incluir dados da busca, a estratégia de busca completa que você utilizou na base de dados, a seleção dos estudos, apresentar o processo de seleção dos estudos, então, como que foi feito o rastreio, como que você selecionou aqueles que são elegíveis, como que eles foram incluídos na revisão, quais que foram incluídos na revisão sistemática e quais que foram incluídos na meta-análise. Como que é o processo de coleta de dados, descrever o método de extração de dados de um artigo, né, se você utilizou algum tipo de formulário piloto, se foi feito de forma independente ou se os pesquisadores podiam conversar entre si para decidir, como que vocês lidaram com duplicatas, né? E aí na lista dos dados, listar e definir todas as variáveis obtidas dos dados, né? E quaisquer suposições ou simplificações realizadas. Risco de viés de cada estudo, então tem que avaliar o risco de viés. Geralmente tem umas tabelinhas, né, para cada tipo específico de estudo, para você verificar o risco de viés daquele estudo. Entre aspas, é como se fosse a qualidade do estudo, né? Quanto menor o risco de viés, maior é a qualidade, né? Mais ou menos esse é o conceito. Medidas de sumarização. Definir as principais medidas de sumarização dos resultados. Você sumarizou em risco relativo, em diferença média, em prevalência, em incidência, em sensibilidade, em especificidade. Qual foi a medida que você quis sumarizar os resultados? A síntese dos resultados, descrever os métodos de análise, e aí os dados da análise estatística, né, que é a meta-análise. Risco de viés entre estudos. Especificar qualquer avaliação do risco de viés que possa influenciar a evidência cumulativa, por exemplo, viés de publicação, relato seletivo dos estudos. Então, tem até testes estatísticos para verificar viés de publicação. Tem também análise do gráfico de funil, né, da figura do funil, e o teste de Eggers ou o teste de Begg, né. Análises adicionais, caso forem realizadas, né? Análise de sensibilidade, análise de subgrupo, meta-regressão, etc. E aí depois, passando para os resultados, você vai escrever os resultados da seleção do estudo. Vou passar mais rápido aqui, porque para a gente conseguir conversar um pouco também. Característica dos estudos, risco de viés em cada estudo, resultado de estudos individuais, síntese dos resultados, risco de viés entre estudos, análises adicionais e depois para a discussão, que faz um sumário da evidência, né, de forma bem sucinta, assim, fala as limitações, discute os teus achados de acordo com, em comparação com o que tem na literatura, e depois apresenta as conclusões com uma interpretação geral dos resultados. E depois descreve as fontes de financiamento. Bom, se você quiser cadastrar o seu protocolo de pesquisa, né, de revisão sistemática, uma boa maneira é usar o Próspero, né, que tem aí, é só procurar no Google, Próspero University of York, que vai dar aí, e aí você consegue cadastrar o seu projeto. Isso dá um respaldo, assim, um certo embasamento, né, de você saber de você ler um artigo que o protocolo não foi modificado até o final, né, quer dizer que os pesquisadores seguiram até o final com aquele mesmo protocolo, né, tem menor risco de modificações por questões N, né, desde conflitos de interesse, né, questões éticas, enfim. E aí o Próspero tem também um PDFzinho lá no site, que você tem um manual ali de como fazer o seu protocolo com base no sistema do Próspero. Então você já vai com ele prontinho para colocar na plataforma. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, essa parte mais interativa assim da aula. Por que as pessoas leem artigos científicos? Queria ouvir de vocês aí. Por que vocês acham que alguém vai ler o seu artigo?
Acho que a galera tá com um pouquinho de vergonha, mas essa primeira pergunta eu respondo. Acho que as pessoas, elas leem artigos científicos porque elas estão buscando alguma informação. Alguma dúvida que elas têm, elas querem saber ou se atualizar de algum assunto, tomar Uhum, alguma decisão. uhum. É, É, né, eu eu vou não sei se, anotando aqui, tá? eu não sei se a pergunta vai para esse tipo de seara, mas existem três grandes grupos de conhecimento, né? O conhecimento mágico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico, que é o que a gente acredita por uma série de questões metodológicas ser mais próxima da verdade. Então, se você quer ter uma prática que esteja embasada com o mais próximo de uma verdade absoluta, você usa o conhecimento científico que é trazido através de artigos, que tem uma revisão por pares, esse tipo de coisa. Uhum. Certo. Quem falou por último aí? Como é que é? Aldrin, Audrey. Tá. Bruno, você tinha falado de buscar saber algo, né? Buscar uma informação, né? Alguma coisa que você precise saber, né? É, isso é interessante, assim, ok, você pode buscar em artigos científicos, mas você pode saber num livro também. Não precisa de um artigo científico, né? O que que o artigo científico tem aí de diferente para você precisar dele? Não precisar recorrer a um livro, por exemplo, né? Que o livro não vai te satisfazer. Tem a evidência normalmente é maior, ele normalmente é mais atualizado, às vezes eles são mais curtos e pensar em mais alguma coisa. Acho que principalmente isso. Não sei. um aspecto Tá. interessante é a revisão por pares, né? O livro, para ser publicado, ele não precisa da revisão por pares e os artigos, eles também estão muito mais sujeitos à leitura crítica de outros autores que podem Uhum, publicar artigos ad hoc e correções, revisões de modelo. uhum. Isso vocês estão falando de serem dados confiáveis, assim, né? Basicamente. Você poder acreditar naquilo ali que você está lendo, né? Que o artigo ele te provê isso. Mas eu vou passar aqui só para vocês saberem onde é que eu quero chegar, né? É, o que vai determinar muito, assim, se o seu artigo é bom ou ruim para publicar, né, no artigo científico, numa revista, enfim, não é exatamente se ele fala bem de algo, né? Ele tem, obviamente, que ser organizado, né? Que ser um artigo claro, que as pessoas consigam entender. Questões básicas de linguagem, assim. Mas eles têm também que trazer algo que seja de muito valor, né, para o leitor. Do contrário, ninguém ia ler, né? Já ia ter um livro. Então, o que que é esse valor, assim, para o leitor, né? O artigo científico, ele obrigatoriamente ele tem que adicionar alguma informação que seja relevante, né, na literatura, ou seja, algo original mesmo, né, que mude a perspectiva dos leitores, né? Então, e essa questão da originalidade, ela é importante, né? Os editores não vão aceitar, geralmente, artigos que não sejam originais, né? Ou que não tenham algum aspecto que não tenha sido explorado, né? Por mais brilhante, belamente escrito que seja o seu texto, entendeu? É, então, a escrita científica, ela tem essa particularidade, né? Se o seu texto não tiver esse valor, né, de algo original e desejado pela comunidade científica, dificilmente ele vai ser publicado, né? E além disso, ele tem que ser organizado, claro, né? Persuasivo, sucinto, objetivo, né? Tem que ter essas outras características da linguagem. Mas eu diria assim que o principal é vocês se atentarem ao fazer um projeto de pesquisa, será que isso que eu estou pesquisando tem algum valor, né? Será que o editor vai olhar para o artigo e vai considerar publicar porque ele entende que os leitores vão querer ler aquilo? Ou será que eu estou só replicando algo, né, mais do mesmo, assim? Então isso é um ponto assim
importante. Eu acho que não podia deixar de colocar nessa aula. Então, para exercitar um pouco disso, né, o valor também a gente consegue criar no texto, né? Você sabe o valor do seu texto, mas o leitor não sabe, né? O leitor não estudou aquilo geralmente, né? Ele é de uma área afim, né? Você está estudando aí psiquiatria e você tem leitores que são psiquiatras, mas eles não sabem exatamente qual que é o drama ali daquilo que você está escrevendo. Por que você pesquisou aquilo? Então isso você tem que passar para o leitor, né? Ele tem que entender que aquilo ali é relevante. Então eu fiz esse primeiro exercício e eu queria que vocês lessem essa introdução, é a introdução de um artigo chamado Mood Stabilizers and/or Antipsychotics for Bipolar Disorder in the Maintenance Phase. É uma revisão sistemática e uma meta-análise em rede, né, de ensaios clínicos randomizados. E anotar num papel todas as palavras que adicionam valor nessa introdução. E depois a gente vai discutir. Quanto tempo tu acha, Bruno, dá aí para essa leitura? Eu acho que uns 2 minutos. Pode ser 2 minutinhos. Pode Show. ser? Façam Beleza. isso aí, que é bem interessante, tá? Não Show. deixem de. Deu para concluir, Bruno? Acredito que sim. Tá ótimo. Tá, eu vou passar então para o exercício 2, tá? A gente vai fazer uma comparação dessas duas introduções depois. É para fazer a mesma coisa, circular as palavras, ou, né, no caso não dá para circular, anotar as palavras que adicionam um valor, né? Depois a gente vai discutir as razões dessas palavras aí.
E aí, Bruno, deu? Acredito que sim, aqui deu. Acho que o pessoal já Tá, acabou de ler também. tá. Quanto mais vocês interagirem, mais eu acho que vocês vão aprender. Acho que se interagir menos, aprende menos. Mas vamos lá. Qual das duas introduções é mais forte? O leitor vai ficar com mais vontade de mandar para revisão por pares, em que os pares vão ficar mais assim, caraca, isso aqui é foda mesmo, precisa publicar. Só pela introdução, tá? Não estou avaliando o mérito do artigo, os dois foram publicados. Em revistas de alto impacto, inclusive, né? Esse no JAMA Psychiatry e esse no Molecular Psychiatry, os dois de altíssimo impacto, né? Dentro da psiquiatria. Fiquem à vontade aí, galera. Quem quiser levantar a mão, esperar um pouquinho e ver se a galera vai responder. Quer que eu coloque de novo alguma das duas introduções para vocês lerem de novo, a 1, a 2? Deixa uns 15 segundinhos a um, uns 15 segundinhos a Tá, dois, o pessoal relembrar. beleza. Tá, vou lá pegar uma água então. Já volto. Show. Vou colocar no exercício 2 agora. Aí, pessoal, alguém quer responder? Bom, eu posso ir comentando então. O que eu acho, né? Bom, isso aí é para demonstrar o seguinte. Na primeira introdução, nessa primeiro exercício, né, eu encontrei poucas palavras assim que adicionam valor, né, que destacam aí a significância, né, a importância daquele tema e que mostra de alguma maneira que as pessoas que estudam aquele tema estão tendo dificuldades de encontrar uma resposta para determinada questão, né? E não mostra de maneira assim convincente uma lacuna na literatura, né? Não mostra enfim, uma necessidade urgente daquele estudo, né? Então, algumas palavras que eu circulei podem ter outras, tá? Eu acho que, por exemplo, aquela common ali que tem logo depois na primeira linha é também bem importante, né? Ó, bipolar disorder is a common mental disorder and a major contributor to the global burden of disease. Então é um grande, né, contribuidor da carga de doença global. Quer dizer, fala que o tema é importante, né? Com worldwide prevalence of 1%. Ok, é uma prevalência até razoável, né? Patients with BD repeatedly and irregularly present mania, hypomania, or depression during their lifetimes, which can result in social and occupational disability. Pharmacological treatment. Aqui ele está fazendo uma revisão, né? Está revisando um pouco da literatura, né? Pharmacological treatments are among the primary treatments for BD. The most recent guideline state, quer dizer, tem alguém querendo entender esse tema, né, ou direcionar um tipo de tratamento, ou, quer dizer, existe uma diretriz, um grupo de pessoas que está tentando entender esse tema, né? No geral, é isso, assim, que transparece. That clinicians and patients should take the maintenance phase, blá, 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 blá. A previous network meta-analysis reported, então, quer dizer, outros pesquisadores tentaram entender o mesmo que a gente está tentando entender aqui, né? Compared with placebo, lítio, blá, 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 né? E aí vai. Alguém mais que quer destacar alguma palavra nesse primeiro exercício?
Acho que eu tinha marcado most recent também, que dá a entender que é uma parada recente também. Tá em The algum... most recent guidelines state, Ah, ali naquela... é Tá que marcado, né? Isso quer dizer que é um problema atual, né? Certamente, é uma palavra... palavra não, são palavras aí que mostram aí a importância do artigo, né? show. Verdade. Bom, se ninguém mais quiser falar, eu vou passar. Para mim, essa segunda introdução, ela é muito mais eficaz. E eu vou mostrar por quê. Né? Então, antipsychotic polypharmacy is used among up to 30% of patients with schizophrenia. Mostra que é prevalente, que é um problema, né? Que, enfim, que é uma coisa grande. The use of antipsychotic polypharmacy has raised concern. Quer dizer, pessoas estão preocupadas com isso, né? Owing to the lack of evidence, quer dizer, existe uma lacuna na literatura para sua eficácia e segurança, bem como justificações variáveis e práticas variáveis também, né? Quer dizer, as pessoas não concordam muito bem, é uma coisa meio sem evidência, né? Os pesquisadores estão preocupados, acomete muitas pessoas, né? Ele criou um problema aí, né? Mais do que mais do que aquele primeiro artigo. Meta-análises de randomized clinical trials have shown mixed results. Quer dizer, a pesquisa não é muito não é muito uniforme, assim, né? São resultados mistos. Aí um fala que é bom, outro fala que é ruim. Possibly because of shortcomings, né? Limitações devidos ao baixo número de participantes, falta de... Tipo assim, ele vai detonando a literatura, entendeu? Ele vai mostrando, assim, as ranhuras, né? As falhas, né? The most recent meta-analysis without these limitations concluded that data from high-quality studies show beneficial outcomes. Faz uma revisão da literatura. Short-term symptom reduction, used as the primary outcome in RCTs, is an important measure for effectiveness of antipsychotic treatment. However, né, essas palavras, however, né, mas, portanto, entretanto, contudo, elas adicionam tensão no texto, né? Isso é muito relevante, isso cria valor no seu texto, né? Porque você vem desenvolvendo um argumento né, de algo que é importante, mas tem esse negócio que ainda não foi respondido, né? However, schizophrenia is a lifelong illness and long-term outcome, including relapse prevention and avoidance of adverse physical morbidity affects is an even more important issue for patients' well-being. E ele termina com no such studies have been done, né? Quer dizer, isso que eu estou falando aqui é de fundamental importância para a literatura porque nunca foi feito, né? E aí, o que você pode colocar no seu texto, né, essas palavras? Primeiro, widely, accepted, reported, né? Quer dizer que tem um grupo de pessoas tentando entender esse assunto e outras que geram tensão, que são nonetheless, however, although, inconsistent, anomaly, paradoxically, né? Que são palavras que mostram aí os problemas, né? Ficou claro, Bruno? Ficou sim, tá ótimo. Isso eu acho que a gente se esquece muito na hora de escrever um texto, né? E vai escrevendo assim como uma revisão de literatura, né? Como uma revisão de coisas que são interessantes sobre esse tema. Mas quem está lendo o seu artigo não está lendo porque quer saber coisas interessantes, né? Não é super interessante o seu artigo, né? O seu artigo ele está falando sobre um problema do mundo atual que você é um expert, que você consegue resolver aquele problema e que você ajudou a resolver, né? É uma coisa bem específica. E a gente não pode perder isso de vista quando a gente está escrevendo um artigo, né? Principalmente as partes mais argumentativas, a introdução e a discussão. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as seções, né, de um artigo, no geral. A introdução, que assim como a escrita de outros gêneros literários, os textos científicos também têm uma forma própria, uma estrutura bem definida, né? A linguagem ela é sempre parecida,
Então, o texto ele tem que ser claro, não pode ter duplas interpretações, não pode ser exagerado, tem que ser direto, né? Ele tem que ser lógico, ou seja, tem que ter uma sequência justificada de argumentos, tem que ser compacto. A preferência hoje em dia é pelo inglês. Pode ser mais fácil escrever na sua língua nativa e depois traduzir para o inglês, mas aí é mais caro também, né? Geralmente as traduções são caras. Mas aí vai de cada um. A escrita ruim, científica, ela é prolixa, né? Ela é parcial, ela é vaga, ela é imprecisa, né? Geralmente, uma escrita ruim, assim, você identifica quando a pessoa não coloca citações, né? Ela fala que tal coisa é importante, mas não coloca, tá, mas quem que disse isso? Por que ela é importante, né? Vai deixando o texto pouco objetivo, né? Pouco preciso, fica uma coisa muito argumentativa, né? A literatura científica, a cada frase, cada duas frases, geralmente você vê uma citação, né? Então, a escrita ruim também ela é ilógica, né? A sequência de argumentos não faz sentido, é desestruturada, né? Tá, então como melhorar na escrita? Como é que eu fiz para melhorar na escrita, a minha escrita, né? Primeiro você, por exemplo, digamos que você esteja escrevendo um artigo de, sei lá, sobre diabetes, e você vai fazer um estudo transversal no ambulatório sobre diabetes. Você vai procurar no Simago Journal Ranking, né, que a gente vai ver depois ali, uma revista do tópico ou método que se ajuste no seu próprio, né? Então, por pesquisar uma revista de diabetologia, né, enfim, de endocrinologia, algo assim. Depois selecionar um texto semelhante ao tópico que você está querendo escrever. Vai ler aquele artigo e analisar a estrutura do texto, né? E quando você for fazer a sua pesquisa, se for naquele mesmo tópico, tudo bem, né? Mas se não for, pegar um artigo que seja mais ou menos aquilo que você quer fazer e usar aquela estrutura como molde para um novo texto, né? Copiar e colar mesmo o texto, né? E ir mudando aquele texto, substituindo as palavras até que não reste nenhuma palavra igual, né? Porque senão é plágio. Isso é uma maneira assim bem interessante de você construir um artigo, né? Porque se aquele ali foi publicado, provavelmente, se você escrever um texto tão bom quanto ou melhor naquela mesma estrutura, né? Provavelmente vai dar certo também. Não tem por que não dar certo, né? E inspirar-se na metodologia de artigos que você está usando como referência pode ser bem proveitoso também. Então é frequente você estar fazendo uma pesquisa, aí vai ler outros artigos, depois da revisão de literatura sai um outro artigo que você acha interessante, vai ler, e naquele artigo tem algo na metodologia que é melhor do que aquele seu estudo que você está fazendo. E aí já não dá mais tempo, né? Mas quando dá tempo é bem interessante. Então, falar um pouquinho das funções das seções do texto científico. Na introdução, basicamente, você vai introduzir o tema mesmo, mas brevemente, poucas frases, né? Então, você vai falar o background, né, o estado da arte, uma breve revisão de literatura. Geralmente, é o impacto mesmo do tema. Então, você está falando de depressão, tem que falar da prevalência de depressão. Quantas mil pessoas no mundo sofrem de depressão? Ou de diabetes, ou de hipertensão, ou de AVC, enfim, seja lá qual o tema, né? Fala do impacto do tema, a relevância, identifica pontos de lacuna, tensão ou necessidade do seu trabalho, que isso já é justificativa. Então, na diabetes não se sabe tal coisa. Então, 4, enuncia as suas hipóteses, né? Desculpa, antes de enunciar as hipóteses, é o 5 ali. Você vai falar o que você está perguntando e depois você enuncia as hipóteses. Então, a diabetes tem uma alta prevalência e não tem nenhum tratamento eficaz, vamos supor, né? Então, o objetivo desse trabalho foi pesquisar um tratamento que seja mais eficaz. Nós acreditamos, e aí a hipótese é nós acreditamos que com esse tratamento a gente vai conseguir uma redução de tanto
por cento na glicemia, por exemplo. Né? Então, essa é a estrutura básica assim, da introdução. Ela é bem... dá para fazer uma introdução em 2 parágrafos ou em 4 parágrafos, né? Dependendo. O método vai dar a informação para o leitor para a replicação do experimento. Tem que dar todas as ferramentas ali que o leitor precisa saber para fazer de novo a sua pesquisa. Ele vai permitir avaliar a adequação do método, se ele tem potencial quer dizer, ele vai permitir ao leitor avaliar se o seu método tem potencial de gerar resultados válidos e confiáveis. Né, confiáveis no sentido de confiabilidade entre avaliadores, né, de outra pessoa replicar e dar o mesmo resultado. E válido quer dizer se ele está falando daquilo mesmo, né, fala daquilo que ele se propõe a falar. Se você está usando um questionário que é válido, enfim, se for o caso ou um aparelho que mede bem aquilo que você está querendo medir, são questões de validade. Na revisão sistemática, o método ele vai descrever a estratégia de busca, os critérios de inclusão e exclusão, os desfechos que você analisou, o processo de seleção dos estudos e extração dos dados, avaliação do risco de viés e análise estatística. Isso tem lá naquele protocolo PRISMA, né, que a gente leu. Os resultados. Basicamente, no resultado, você vai apresentar o resultado, né? Ele inclui figuras, tabelas, texto. E na revisão sistemática, especificamente, o que você tem que colocar é uma descrição da amostra dos resultados, fazer o fluxograma de seleção, de acordo com aquele modelo Prisma lá, colocar tabelas de síntese dos seus dados, pode colocar o resultado em texto também, né, sempre tem algum texto, mas geralmente se divide, né, texto, tabela e gráfico. Não coloca repetido as coisas. Se tá na tabela, não coloca no texto. Se está na figura, não coloca na tabela. Enfim, não ficar repetindo, né? Isso é espaço perdido. E a meta-análise também, quando existe. Geralmente um forest plot ou um funnel plot. Ou um funnel plot. Avaliação da qualidade, descrição sobre o risco de viés daqueles estudos. Avaliação do viés de publicação. E na discussão, que é a parte mais difícil de escrever, você vai repetir apenas de forma sucinta os principais resultados, né? 1 ou 2 frases no máximo em toda a discussão, dizendo de novo aqueles resultados, discutir esses resultados à luz das evidências que já existem. Você vai debater as evidências novas, que é a sua, né, versus a antiga, e estabelecer conexões entre as duas, ou não, ou discrepâncias. Interpretar os resultados, né, dizer o que foi acrescentado ao tema, o que se sabia antes e o que se sabe agora. Pode aventar algum tipo de explicação. Então, eu acho que eu encontrei isso por causa de X, Y, Z. Né, isso não é um problema. Assim, você pode... Tá livre para pensar sobre possíveis fontes aí de explicações. Isso pode sugerir novos estudos também. Em geral, no máximo 3 sugestões de novos estudos, porque senão você fica sugerindo estudos a cada parágrafo e isso não é muito legal. Não sei por que exatamente, mas parece que os editores não gostam muito. Enuncia. Você vai também, depois, em um parágrafo específico, né, chamado de Strengths and Limitations, ou só Limitations, se você só quiser falar das limitações, mas é bom falar das forças também do estudo. Então, você vai enunciar as limitações e forças do seu estudo, e pode ter um outro subheading, que é a conclusão. E aí você vai concluir, retomar os resultados brevemente e indicar as implicações da sua pesquisa. Geralmente é assim que eu faço o artigo, né? Então, o que escreve primeiro? Geralmente... é mais fácil escrever primeiro o método, porque ele já está escrito, né, já está pronto, o protocolo já está feito, é só copiar ele, cuidado com o autoplágio, né, então tem que dar uma mudada no texto, não pode ser exatamente igual, mas a estrutura é aquela ali. Né. Depois os resultados, porque você já coletou os resultados, método, resultado. Depois a discussão, porque você vai discutir os resultados à luz das evidências que já existem, e aí a discussão.
justamente porque ela depende dos resultados. Depois a introdução, porque ela depende da discussão. Então você vai dizer as evidências que você discutiu na discussão, você vai já cantar a pedra ali na introdução. Depois escreve o título, depois as palavras-chave e por último o abstract. Geralmente essa sequência aí dá bem certo. E evita, né, de ter que ficar reescrevendo coisas. Então você escreveu o método, aí eu acho que vou encontrar tal coisa. Aí escreve a discussão. Aí vem o resultado, não era nada daquilo. Aí tem que reescrever a discussão. Aí você já tinha escrito um pouco da introdução também, mas aí mudou o resultado da discussão e aí vai ter que mudar a introdução inteira. E aí o título já não se adequa mais porque você não encontrou nada daquilo que você planejava. E aí fica aquela coisa que demora aí meses e meses para escrever e nunca dá certo, né? Uma coisa que é bem importante assim, é o uso de abreviações no texto, né? Então, evitar abreviação no título, só se for abreviações muito conhecidas, tipo OMS, né? Usar só quando tiver muitas repetições no texto. Tem autores que gostam de colocar qualquer palavra maiorzinha assim, gosta de colocar uma abreviação. Isso é ruim, né? Só colocar abreviação quando usar muitas vezes aquele conjunto de palavras grandes ao longo do texto. Aí coloca a abreviação. Explicou a abreviação uma vez, não explica de novo, né? Não tem necessidade. Não explicar a abreviatura de unidade de medida também, né? Então, quilo não precisa colocar quilo, entre parênteses, quilograma. É quilo, pronto. É unidade internacional. Esse aqui é mais ou menos a organização geral de um artigo, né? Só falar assim brevemente. Então, tem introdução, que é mais geral. Ela começa a primeira frase bem geralzona. Ela vai ficando cada vez mais particular, mais específica nos métodos, por exemplo. Depois vai para o resultado, que é bem específico. Depois vai para a discussão, vai ficando mais geral, mais geral, mais geral, mais geral, e termina com a conclusão. Ok, então temos uns minutinhos ainda. Aqui, revista submeter. Geralmente tem que olhar três coisas. Indexação, quanto maior, quanto mais locais a revista for indexada, maior geralmente é a qualidade da revista. Então, se ela é indexada no Medline, no Cielo, no Lilacs, no Embase, enfim, geralmente é maior do que uma que é indexada só no Cielo. Depois, o escopo, tem que ver os artigos, tem que ver se o seu artigo tem a ver com aquela revista ou não tem, né? Se não tiver, eles não vão aceitar. Se você fez um artigo sobre diabetes e submeteu para uma de hipertensão, eles não vão aceitar, né? E o fator de impacto, que é uma métrica aí, mais ou menos da visibilidade do artigo, no sentido de que ele mede as citações. E é uma métrica também, mais ou menos, aí, de status da revista, fator de impacto. Você pode procurar tudo no Simago Journal Rankings, que é esse site aí. E aqui, revista submeter, geralmente aquela de maior impacto dentro do escopo do seu trabalho. Então você vai tentar a revista de maior impacto, né? E aí vai descendo. Esse processo pode demorar meses. Aí você pode submeter para uma, ela rejeita, submete para outra, ela rejeita, né? Até achar uma que vai aceitar o seu artigo. Aí é um exemplo da lista, né, das revistas de medicina. Então, a de maior impacto hoje em dia é o New England, né, com maior índice H. Depois a Lancet, depois o JAMA, depois o Journal of Clinical Oncology, depois a Nature, depois o Journal of Clinical Investigation. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Quais são as perguntas, dúvidas? Se querem conversar sobre alguma coisa? Não fiz uma aula muito sobre revisão sistemática e meta-análise, né, porque não dá para fazer. Demora aí 8 horas de aula, pelo menos, para falar sobre... Senão fica muito superficial, ninguém entende nada. Acho que eu já falei muito corrido nessa aula. Mas eu tentei compartilhar um pouco do que eu sei sobre escrita científica, assim, né, voltado para aquilo que eu já escrevi. Perfeito, Pacheco. Extremamente completo.
Muito bom mesmo. Pessoal, oxe, acho que não sei se vocês estão ouvindo minha voz com eco também. Mas, pessoal, fiquem à vontade agora para levantar a mão, mandar dúvida no chat. Fiquem tranquilos. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o pessoal tem dúvida. Se vocês quiserem escrever no chat, aí eu leio. Ou levantar a mão aí para ligar o microfone, fiquem à vontade. Muito boa palestra, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu vou deixar de compartilhar a tela aqui. Liguei a câmera também. Beleza. Eu não mordo. Quem quiser perguntar, ligar a câmera. Deve estar todo mundo vendo Faustão, né? Bebendo uma cerveja, né? Brincadeira. Ai, vendo as apurações das seleções aí. Ah, é verdade. Mas, galera, fiquem à vontade aí. Vamos esperar um minutinho. Okay. Ver se a galera pergunta alguma coisa. Não sei se a Marcela tá aqui, ela falou que queria assistir, não sei se ela pôde vir. Se quiser falar alguma coisa. Não sei se ela tá aqui, deixa eu ver. Marcelinho Ribeiro. Ela ficou muito feliz se você e o Tom iam dar palestra aqui. Pois é, pena que o Tom tá adoentado. Tadinho. Aí a gente vai, eu te falei, né? Vamos colocar a dele junto com a do Charlo. Depois. Beleza. Depois me manda a aula gravada, tá? Ah, perfeito. A gente tá vendo se a gente vai colocar no Drive, no YouTube. A gente vai falar com o pessoal depois mais oficialmente. Mas em algum lugar a gente vai colocar. Tá. Show. Achei muito bom os apontamentos que você fez para a escrita da meta-análise, porque da revisão sistemática também, porque às vezes a gente até entende mais ou menos como é que é. Tipo, eu tô começando a fazer um agora, vocês dois que me inspiraram, né? Eu falei. E a gente às vezes fica sem saber, tá, mas a gente vai fazer isso, tá, mas como é que a gente vai colocar isso no papel, sabe? Você deu um direcionamento muito bom, tipo um passo a passo mesmo, muito bom mesmo. Sim. Se você puder, assim, eu acho que a principal dificuldade de qualquer pessoa fazendo pesquisa é a escrita científica, né? Tudo você consegue resolvendo, pergunta para um professor, pergunta para outro, estuda um pouco mais, você vai entender o método, né? Agora, a escrita científica é um negócio trabalhoso que sempre pega naquela, né? Aquela pessoa que acaba que já escreveu um pouquinho mais, fica encarregada, entendeu? E não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que se puxa, né, para poder fazer direito. E se não tivesse esse envolvimento, não sai. Infelizmente, não sai. É verdade. É uma parte, sim, da pesquisa que a gente trava. Trava mesmo. E a melhor maneira é praticando, entendeu? É começar com um projeto mais simples, entendeu? Escrever um pôster, entendeu? Escreve, sei lá, um artigo mais simplesinho, entendeu? E aí vai aumentando, vai, né, tendo inspirações maiores aí. Mas tem que começar de algum lugar, né? O primeiro artigo que eu escrevi eu não achei bem escrito. Pelo contrário, achei muito mal escrito. Publiquei na Salos. A Salos está lançando artigo ainda? Acho que tá. A Marcela até mostrou uns artigos de revisão narrativa ontem. Uhum. Acho que tá sim. Então. Opa, peraí, como é que é o nome dela? Maria Carolina levantou a mão. O Aldrin também quer falar. Ai, meu Deus. Quer a Maria falar primeiro? Pode ficar à vontade, Maria. Pode ser. Obrigada. Então, eu tenho uma dúvida, não é exatamente em relação à escrita, mas em como que você chegou nas temáticas das pesquisas, sabe? Como que você achou essas lacunas na literatura para escrever uma revisão sobre elas? Tá, perfeito. Olha, essa revisão sistemática, por exemplo, a primeira, né? Eu lembro que quando eu estava no sétimo período, eu lembro que eu estava me sentindo mal, assim, meio deprimido, né? E aí eu fui buscar saber sobre a prevalência de sintomas depressivos, né, em estudantes de medicina. A única coisa que eu tinha visto eram reportagens de jornal
e alguns artigos científicos de prevalência. Mas eu já estava acostumado com meta-análise, assim, é uma coisa que a gente vê na faculdade, né? Meta-análise, 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 meta-análise. E aí eu pensei, ué, mas não tem uma meta-análise ainda, uma análise estatística que reúna, né, os dados desses estudos que já foram feitos de prevalência, que eu vi que eram vários, assim, eram 30, 40 estudos que eu conseguia contar, né? Eu não vi nenhuma meta-análise. E eu falei assim, ué, eu acho que isso é uma oportunidade aqui, né? Tem aqui uma lacuna. E aí foi dito e feito, né? Fiz o artigo, nisso eu até tive que entrar em contato com alguns autores para poder pegar alguns textos de estudo, me deram os textos e nisso eles falaram que foi uma excelente ideia, sabe? Porque realmente é uma coisa que você tem que pensar antes de alguém pensar e começar a fazer. Senão você perdeu o timing, e se eu tivesse demorado um ano, daí um ano já teria, entendeu? Um estudo desse, né? Depois que você entra dentro de começa a seguir uma determinada linha de pesquisa, você começa naturalmente a ter várias ideias de pesquisa dentro daquela temática, porque você começa a ler bastante e identificar mesmo pela leitura algumas lacunas. Então eu vendo assim a literatura, eu vi que existia uma necessidade de se fazer uma análise de regressão, né? Aí teria que explicar o que é uma regressão. Mas, enfim, tentar correlacionar os dados de desigualdade de gênero no mundo com prevalência de depressão em estudantes do sexo feminino. E eu vi que isso não tinha sido feito, eu sabia que esses dados existiam, e acabou que calhou de fazer essa pesquisa. Então, foi uma outra pesquisa. Ainda dentro dessa mesma temática, foi uma revisão de revisões que não tinha sido feita. A gente sabia que tinham pelo menos 10 revisões mundiais de depressão, estudante de medicina, mas faltava uma overview of reviews, que chama, que é um tipo de estudo que faz uma revisão de revisões. E a gente fez isso e a gente fez com uma atualização da meta-análise. Então foi acaba virando uma bola de neve, assim, vira uma sequência de passos que você vai... e hoje, por exemplo, estou num projeto ainda dessa mesma linha de pesquisa, que eu não terminei, e tenho ideias para outros projetos, entendeu? Que eu não tenho tempo de fazer. Não faltam ideias. Você chega, né, num determinado ponto, assim, daquela linha de pesquisa. Você vê que as questões são maiores do que o que já se sabe, né? Mas depende bastante, assim, do conhecimento mesmo daquela área específica. Se você se interessa por algum tipo de área, eu acho que é uma questão de tempo, até você ver que não tem alguma coisa na literatura que merece ser pesquisado, né? Eu acho que é isso. Não sei se consegui responder. Entendi. Nossa, ficou muito claro. Obrigada. Entendeu? Nada. Achei muito massa essa pergunta, muito legal. E só lembrando, eu vou colocar o meu celular e meu e-mail aqui também, se alguém quiser mandar dúvida depois, eu encaminho para ele. Beleza, eu faço esse intermédio. E acho que o Aldrin ia falar alguma coisa, fica à vontade aí, Aldrin. Então, eu abri o microfone para comentar que, infelizmente, a Salos está paralisada desde 2017. Não, ela trabalhava em edições anuais, né, e não tinha edição até hoje, né? Não saiu a edição de 2018 nem de 2019. E agora com a pandemia, ela estava caminhando bem em 2018, estava procurando um processo de indexação, mas desde então ela está paralisada. A gente pode até ver na próxima palestra, aproveitar que é com o professor Charbel, ele é um dos responsáveis da editoração, perguntar como que está a situação para tentar entender um pouco melhor. Uhum. É uma pena, né? Porque eu acho que a Salos, assim, ela cumpre uma função importante, né? Mesmo que não seja indexada, seria muito legal se indexasse, enfim, mas mesmo que não indexada, o próprio processo, né, de editorial, assim, tudo me ensinou bastante, né?
quando várias revistas negaram minha pesquisa, né? Então, foi minha iniciação científica, eu queria publicar, aí eu mandei para a revista X, revista B, e tudo demorava 6 meses, né? Porque não tem financiamento, e a Salus aceitou. Demorou bastante para publicar também. Mas foi importante nesse sentido, sabe? E aí me deu um gás para fazer uma outra pesquisa, né? Do contrário, eu acho que eu não teria onde publicar. Então, não ter a Salus, eu acho que é um ponto negativo, sabe? Porque nem todos os alunos se interessam por pesquisa, né? Mas eu acho que aqueles que se interessam precisam ter uma maneira de começar, né? Em algum lugar. Publicar e submeter o texto, enfim. Com certeza é uma lástima, realmente. Mas por outro lado, tem uma boa notícia que a Imescan está organizando um repositório institucional, tá para sair ano que vem, né? Um agregador de tudo que é produzido na instituição. Talvez isso ajude a alimentar um pouco a Salus, né? Como principal plataforma para o repositório. Talvez seja uma boa forma de fomento. Tem perspectivas melhores pela frente, né? Mas uma faculdade perde muito mesmo sem um periódico. Pois é. Show. A gente vai ver se o Thiago fala pra gente como é que tá. Isso aí que o Aldrin falou do repositório é verdade, tinha me esquecido. Vai ser bacana. Acho que é a partir do ano que vem. Galera, vocês têm mais alguma dúvida? Querem levantar a mão? Fique à vontade aí. Senão a gente pode ir encerrando. Aí tem meu número aqui, meu e-mail, se vocês quiserem mandar, fique à vontade. Depois eu passo para os outros palestrantes também alguma pergunta. Beleza? Vocês acham que a gente pode ir encerrando? Quer falar mais alguma coisa, Pacheco? Por mim, tranquilo. Quem puder ver aquela aula lá que eu falei do Larry McNerney, quem estiver escrevendo já algum artigo assim, olha, é brilhante, sério. O cara é muito bom, assim, aprendi bastante coisa. E é isso aí. Quem quiser, né, quem tiver alguma dúvida aí, qualquer coisa também, entrar em contato comigo. Posso disponibilizar os slides, não é problema. Show, perfeito. Você pode me mandar lá no WhatsApp, aí eu mando lá no do curso. Tá ótimo. Então, muito obrigado pela indicação aí de literatura que você deu. Achei muito massa. Com certeza vou dar uma olhada. Acho que o pessoal também gostou bastante. Então, a gente pode ir encerrando, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem a palestra do Charvel e do Tom. Aí a gente vai tá em aberto ainda. Mas assim que a gente resolver, a gente fala com vocês. Tentar fazer o mais rápido possível, talvez essa semana ou semana que vem. Beleza? E a gente fala com vocês. E você também tá super convidado a assistir também, Pacheco. Tá, joia. Obrigado. Show, então, gente. Então a gente vai encerrando por aqui. Muito boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham um bom resto de domingo. Beleza? Abração, hein, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.